Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a prova de matemática do concurso realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte para o cargo de assistente administrativo. Essa prova aconteceu em 2015, foi organizada pela FUMARC e ela tem 10 questões. Antes de começar a resolver as questões, aqueles recados de sempre. Se você está chegando agora no canal, ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para dar aquela força, só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui do lado. E aí toda vez que eu publicar um novo vídeo, você pode optar em receber ou não uma notificação avisando que tem um novo vídeo aqui no canal. E se você curtir as explicações dessa prova, deixa aquele joinha e, por favor, compartilhe o vídeo do canal. Compartilhe o link do canal, esse vídeo ou outros vídeos, né? Aqui no canal tem a resolução das provas de matemática do Enem e de diversos concursos públicos, então dá uma passeada aqui no canal para conhecer e se curtir, compartilha com aquela pessoa que você quer ajudar a passar no concurso junto com você, combinado? No mais, para cada uma das questões, se você tiver qualquer dúvida, sinta-se à vontade, pode me escrever, só deixar suas dúvidas aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Sempre que dá, eu tento ajudar vocês a responder as suas dúvidas. E para todas as questões, ou para quase todas, né, eu sempre deixo na descrição do vídeo, aqui embaixo, só você clicar em mostrar mais, na descrição do vídeo, tem outras questões relacionadas ao tema, ao tema presente em questões dessa prova. Para quê? Para que você tente resolver essas outras questões e treine o tipo de raciocínio. Como eu sempre digo, é treinando, resolvendo os problemas que você vai ficar fera para, quando chegar na hora do concurso, conseguir resolver as questões de um modo mais fácil. Combinado? Vamos começar então? Essa primeira questão dizia: Joaquim é um jardineiro muito competente e amante de rosas. Ele possui um número de rosas compreendido entre 200 e 400. Juntando-as em grupos de 6, 10 ou de 12, sempre restam 4 rosas. Porém, reunindo-as em grupos de 8, não resta nenhuma. Pode-se afirmar que o jardineiro Joaquim possui quantas rosas? Bom, esse é um problema que envolve os conceitos de múltiplos. O Joaquim tem um número de rosas entre 200 e 400 e este número é um múltiplo comum entre 6, 10 ou 12 adicionado de 4. Ou seja, o múltiplo comum entre 6, 10 ou 12 não é o número de rosas que ele tem. O número de rosas é um múltiplo comum entre 6, 10 ou 12 mais 4. Esse número de rosas também é um múltiplo de 8. Né? Quando ele fala aqui, porém, reunindo as rosas em grupos de 8, não resta nenhuma. Isso significa o quê? Se você pegar as rosas e dividir de 8 em 8, não vai sobrar nenhuma rosa. Então, esse número de rosas é um múltiplo de 8. Certo? Aí você ia todo feliz aqui nas respostas e dividia todas as respostas por 8. Só que aí você ia perceber que a resposta A era um número divisível por 8, a B também e a C também, só a D que não era um número divisível por 8. Ou seja, para resolver essa questão, a gente vai ter que calcular os múltiplos comuns entre 6, 10 e 12, somar 4 unidades a esses múltiplos e ver quais deles estão entre 200 e 400. Beleza? E aí achar uma das opções. Como que a gente faz para calcular o menor múltiplo comum entre 3 números, ou seja, o mínimo múltiplo comum? Para calcular o mínimo múltiplo comum, o primeiro passo é fatorar esses números. Certo? Fazer a fatoração em números primos. Então, vamos fatorar o 6, o 10 e o 12. Para fatorar o 6, 6 é um número par, então ele é divisível por 2, certo? 6 dividido por 2 dá 3. 3 é divisível por 3, isso vai dar 1. Então, a fatoração do 6 nada mais é que 2 vezes 3, certo?
O 10, para fatorar o 10, 10 também é par, é divisível por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 5 é divisível por 5, isso vai dar 1, né? Então, a fatoração do 10 é 2 vezes 5. E o 12, a fatoração do 12, 12 é par, é divisível por 2, 12 dividido por 2 dá 6, 6 também é par, é divisível por 2, então vai dar 6 dividido por 2 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, a fatoração do 12 é 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 3. Para calcular, depois de fatorar, então, para calcular o MMC, o menor múltiplo comum, a gente tem que fazer o quê? A gente vai pegar os fatores que forem comuns e também os não comuns, sempre com o maior expoente. Fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, o MMC entre o 6, 10 e o 12 é: o 2 é comum? É. Qual que é o que tem o maior expoente? É esse aqui, ó, 2 ao quadrado. Então, a gente pega 2 ao quadrado. Vezes o 3, é um fator não comum, só é comum aqui entre o 6 e o 12, né? E o 5 é um fator não comum também. Então, a gente pega os fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Quando a gente tem multiplicação e uma potência, né? A gente resolve primeiro a potência. 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, certo? 3 vezes 20 dá 60. Então, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre 6, 10 e 12 é 60. Só que 60 está muito longe aqui de 200, né? Que é o menor número de rosas possível que o Joaquim tem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente agora tem que calcular os múltiplos de 60. Como que a gente calcula os múltiplos de um número? Para calcular os múltiplos de um determinado número, basta a gente multiplicar esse número pelos números naturais. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o 60 e multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, e assim sucessivamente, até chegar em números que estejam entre 200 e 400. Beleza? E depois que eu chegar nesses números, eu vou somar 4 unidades a eles. Ok? Então, o número de rosas é um múltiplo de 60 mais 4. Qual que é o primeiro aqui? Múltiplo de 60, né? Vou multiplicar por 2. 2 vezes 60 dá 120. Então, 120 é um múltiplo de 60. Beleza? Aí eu vou pegar e vou adicionar 4. Por que eu vou adicionar 4? Porque o problema fala, ó, se a gente juntar as rosas em grupos de 6, 10 ou 12, sempre restam 4 rosas. Beleza? Então, o múltiplo vai ser divisível por 6, 10 ou 12 e vão sobrar 4 rosas. São essas 4 rosas que eu estou adicionando aqui. Beleza? Então, para o 120 mais 4, 124. 124 não está entre 200 e 400, então não é esse número de rosas. Vamos pegar o próximo múltiplo de 60. 3 vezes 60 dá 180. 180 mais 4, 184, também não chegou no 200. O próximo, 4, né? 4 vezes 60 dá 4 vezes 6, 24, 240. 240 mais 4 dá 244. Opa, 244 pode ser o número de rosas, porque o número de rosas está entre 200 e 400. Mas, quando você vem nas respostas, não tem 244, logo não é 244. Então, a gente passa para o próximo múltiplo, né? 5. 5 vezes 60 dá 6 vezes 5, 30. Então, o múltiplo é 300. 300 mais as 4 rosas que sobram, 304. Então, você vem nas respostas, tem lá 304, beleza? Só para conferir, o próximo, 6 vezes 60, 6 vezes 6, 36, 360 mais 4, 364, não tem aqui nas respostas. Então, a resposta é mesmo a letra B, 304 rosas. Entendeu? Conseguiu entender a questão? Primeira coisa, a gente calculou o mínimo múltiplo comum entre 6, 10 e 12, é o menor múltiplo, e depois a gente calculou os múltiplos dele. Para calcular os múltiplos de um número, basta a gente multiplicar esse número pelos números naturais. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas,
Deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Para essa questão, na descrição do vídeo, tem uma outra questão relacionada a múltiplos. Tem o link lá, então vai aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver outra questão parecida com essa. Aí você pausa o vídeo, tenta resolver e depois vê se você acertou. Beleza? Vamos passar para a segunda questão? Vamos lá. Essa questão é de continha. Ela dizia: Caio decidiu preparar um suco para receber seus amigos. Ele misturou 3/4 de litro de suco de laranja com 3/4 de litro de suco de maracujá. Adicionou mais 3/4 de litro de leite condensado e 1/4 de litro de suco de limão. Agitou bem e serviu em 10 taças. Que fração do litro coube no máximo em cada taça? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é o volume total desse suco que ele fez. Esse suco estranho, né? Laranja, maracujá, leite condensado e limão. Deve ter ficado uma delícia. Então, vamos calcular qual é o volume total de suco. Para calcular o volume total de suco, basta a gente somar todas as frações de litro que foram acrescentadas. 3/4 de suco de laranja, mais 3/4 de suco de maracujá, mais 3/4 de leite condensado, mais 1/4 de suco de limão. Como o denominador é sempre 4, a gente não precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Por quê? Já é 4, beleza? O denominador já vai ser 4. Então, o que a gente tem que fazer é só somar o numerador. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. Né? Então, isso vai dar 10/4 de litro de suco, desse suco estranho. Beleza? Então, o volume total de suco, 10/4 de litro. Isso dá 2,5 litros. Né? 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5 litros de suco. Bom, ele pegou esse volume todo aqui de suco e dividiu em 10 taças. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar 10/4 e dividir por 10 para descobrir qual é a fração do litro que coube em cada taça. Ok? Então, a gente vai dividir o suco em 10 taças, 10/4 dividido por 10. A gente tem uma divisão de frações, uma divisão envolvendo uma fração. Como que a gente divide uma fração? Divide frações, né? A gente conserva a primeira fração, 10 dividido por 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 10? O inverso de 10 é 1 dividido por 10, ok? Então, divisão envolvendo frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí, então, a gente vai ter 10 dividido por 4 vezes 1 dividido por 10. O que eu posso fazer? Posso cortar esse 10 com esse 10, vai sobrar 1/4. Então, a fração de litro que coube no máximo em cada taça foi de 1/4. Essa era a resposta da questão, a letra A. Certinho? Bem tranquila essa questão, né? Mesmo assim, se você tiver dúvidas, pode perguntar. Combinado? Vamos passar para a terceira questão? Essa questão dizia: André e Pedro adquiriram um lote por R$ 50.000 e, em seguida, o revenderam, obtendo um lucro de R$ 10.000. André participou com R$ 45.000 na compra do lote. Do lucro obtido na venda, a parte proporcional que cabe a Pedro receber é de quanto? Bom, então eles compraram um lote, venderam um lote e depois que venderam, tiveram um lucro de 10 mil. Né? Então, compraram por 50 mil e tiveram um lucro de 10 mil. Só que na hora que eles compraram o lote, o André deu mais dinheiro que o Pedro. Se o lote custou 50 mil, o André pagou 45 mil e o Pedro, então, vai ter pago quanto? Vai ter pago 5 mil. Né? 45 mais 5 dá 50. Dessa forma, o lucro de 10 mil vai ter que ser dividido proporcionalmente ao tanto que cada um pagou na hora que eles compraram o lote. Né? Então, vamos ver qual que é a proporção do lote que o André
comprou, né? Se a gente considerar o preço total do lote, R$ 50.000, esse preço corresponde a 100% dele, né? Esse é o valor que corresponde a 100% do preço do lote. O André pagou quanto? Pagou R$ 45.000. Então, R$ 45.000 vão corresponder a X% do preço do lote. É uma regra de 3 simples. Então, a gente só tem que resolver essa regra de 3. Basta a gente multiplicar cruzado aqui, ó, 50.000 vezes x é igual a 45.000 vezes 100. Resolvendo a continha, a gente vai ter que x é igual a 45.000 vezes 100 dividido por 50.000. Pode cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Esse zero com esse zero, vou ter 45 dividido por 5 vezes 10. 45 dividido por 5 dá 9 vezes 10, 90. Então, o André, no momento da compra, pagou 90% do lote. Ok? Se o André pagou 90%, quanto que o Pedro pagou? O Pedro pagou o resto, pagou 10% do lote. Né? O André pagou 90, 100 menos 90 dá 10. Então, o Pedro pagou 10%, que corresponde a R$ 5.000 desse lote. Se o Pedro pagou só 10%, ele vai receber 10% do lucro. Não é? É proporcional. Se você pagou mais, você ganha mais. Se você pagou menos, você ganha menos. Então, o que a gente tem que fazer é calcular 10% de 10.000, 10% do lucro. Né? Então, 10% de 10.000 nada mais é do que 10% vezes 10.000. Tá? Sempre que você falar porcentagem, tantos por cento de alguma coisa, é tantos por cento vezes essa alguma coisa. Ok? 10% nada mais é do que 10 dividido por 100. 10%. Se você gostar de resolver porcentagem usando o número decimal, é a mesma coisa. 10%, 10 dividido por 100, é igual a 0,1. Então, você vai pegar esse 0,1 ou esse 10 dividido por 100 e multiplicar por 10.000 para achar quanto vale 10% de 10.000. Ok? Então, você pode cortar esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero, vai sobrar quanto? Vai sobrar R$ 1.000. Então, a parte proporcional que vai caber ao Pedro do lucro é R$ 1.000. Seria a resposta da letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Ok? Vamos passar para a quarta questão. Essa questão é uma questão que envolve conversão de unidades de medida. É uma questão bem comum em concursos públicos. Na descrição do vídeo vou deixar o link de outras questões envolvendo mudança de unidade de medida. Tá bom? Dá uma olhada. Essa questão dizia: um determinado veículo percorre uma pista a uma velocidade constante de 72 km por hora. Então, ele andava 72 km a cada 1 hora. Enquanto um outro veículo percorre a mesma pista a uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Pode-se afirmar que, qual que vai ser a relação entre essas duas velocidades? Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Uma velocidade tem quilômetros por hora, a outra velocidade tem metros por segundo. A gente tem que deixar essas unidades iguais, equivalentes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou converter quilômetro por hora em metros por segundo, não é? Como que eu converto quilômetro em metro, né? Então, primeiro, vou passar quilômetro para metro, né? Como que eu converto quilômetro em metro? A nossa escala tem quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Para converter 72 quilômetros em metros, eu vou andar com a vírgula que está aqui para a direita. Se eu ando para a direita, eu vou acrescentar um zero, né? A cada unidade que eu ultrapassar. Então, 72 quilômetros é igual a 720 hectômetros, acrescento mais um zero, isso vai dar 7.200 decâmetros, acrescento mais um zero, isso vai ser igual a 72.000
metros. Então, 72 quilômetros é igual a 72 mil metros. Agora, eu tenho que converter essa hora aqui de baixo, né, 72 quilômetros a cada 1 hora, em segundos. Converter hora em segundos. 1 hora tem 60 minutos. Quantos segundos tem 60 minutos? 1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos, que corresponde a 1 hora, tem x segundos. Basta a gente resolver essa regra de 3. 1 vezes x é igual a 60 vezes 60. X vai ser 60 vezes 60, dá 3.600 segundos. Ok? Então, essa velocidade de 72 km por hora é igual a 72 mil metros a cada 3.600 segundos, a cada 1 hora. Certinho? Então, 72 km por hora é a mesma coisa que 72 mil metros dividido por 3.600 segundos, né? Por quê? 3.600 segundos é a mesma coisa que 1 hora. Se não tem, qual que é o denominador aqui? Ó? Se não tem nada, é 1. Então, isso significa que aqui tem 1 hora, certo? Resolvendo essa continha, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 720 dividido por 36, 72 dividido por 36 dá 2, né? Então, eu vou ter 20 metros por segundo. 720 dividido por 36 dá 20 metros por segundo. Então, qual que é a relação entre 72 km por hora e 20 metros por segundo? 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Essa era a resposta da questão, a letra D, que indicava que os dois veículos estão na mesma velocidade. Dúvidas? Essas questões de conversão de unidade de medida geralmente não são muito difíceis, basta a gente ter atenção, né, às unidades de medida em si. Beleza? Mesmo assim, se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vamos para a quinta questão. Essa questão é uma questão de juros compostos. É uma questão um pouco mais difícil que as anteriores. Ela diz: Pedro possui uma dívida de R$ 208.080 com um determinado banco, que deverá ser quitada em 1 ano. Nessa quantia já estão incluídos os juros compostos correspondentes aos 12 meses, a taxa mensal de 2%. Pedro deseja pagar sua dívida com 1 mês de antecedência, então, em vez de gastar os 12 meses, ele vai pagar com 11 meses. Mas, para isso, solicitou ao banco que retirasse os juros correspondentes ao mês de antecipação, no que foi prontamente atendido. Que banco eficiente! O valor a ser pago por Pedro ao banco será igual a quanto? Bom, para resolver essa questão, era interessante você lembrar da fórmula de juros compostos, que diz que o valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, ok? Sendo que a taxa e o tempo têm que estar na mesma escala de tempo, não é? Se ele falar que a taxa é mensal, o tempo tem que estar em meses. Se ele falar que a taxa é anual, o tempo tem que estar em anos. E assim por diante. Se ele falar que a taxa é diária, o tempo tem que estar em dias, ok? A gente sabe que se o Pedro fosse pagar a dívida com 12 meses, ele ia pagar um valor final de R$ 208.080. Se a gente sabe qual é o valor final e a gente sabe que a taxa de juros é de 2% ao mês e o tempo é de 12 meses, a gente consegue calcular o valor inicial da dívida dele, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é substituir o valor final, os juros e o tempo. Então, o valor final é R$ 208.080. Esse valor é igual ao valor inicial, que a gente não sabe, vezes 1 mais a taxa de juros de 2%. 2% é 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 é igual a 0,02, ok? Se tiver dúvidas de onde saiu esse 0,02, pega o papel
e divide aí 2 por 100. 2% é 2 dividido por 100, ok? Então, mais os juros elevado ao tempo em meses, 12 meses. Ele ia pagar isso aqui se ele gastasse os 12 meses. O que eu posso fazer? Eu vou pegar esse, tudo que está aqui dentro do parênteses elevado a 12, isso está multiplicando o valor inicial, vou passar para o lado de cá, isso vai passar dividindo, concorda? 1 mais 0,02 dá 1,02. Isso elevado a 12. Então, só passei esse parênteses resolvido, né, para o outro lado. Se ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente tem que 208.080 dividido por 1,02 elevado a 12 é igual ao valor inicial. Não precisa resolver essa continha aqui agora, tá? Você vai ver por que não precisa resolver. O que acontece? O Pedro resolveu pagar a dívida dele antecipada. Ao invés de gastar os 12 meses, ele vai pagar tudo com 11 meses. Se ele vai pagar com 11 meses, o valor final da dívida vai mudar. Não vai ser mais R$ 208.080. Apesar disso, o valor inicial da dívida dele continua o mesmo, não é? Ele começou a dívida lá, a dívida era X, a gente não sabe quanto era, né? Mas esse valor inicial da dívida vai ser o mesmo. A taxa de juros vai continuar sendo de 2% ao mês e o tempo, ao invés de ser 12 meses, vai ser 11 meses. Então, a gente vai substituir esses dados nessa mesma expressão, tá? Então, como ele vai pagar em 11 meses, o valor final, que a gente não sabe qual vai ser, por quê? Porque o valor da dívida vai diminuir, é igual ao valor inicial, que a gente também não sabe esse valor fisicamente, mas a gente calculou aqui que ele é igual a 208.080 dividido por 1,02 elevado a 12, vezes 1 mais a taxa de 2% ao mês, 2% é 2 dividido por 100, isso dá 0,02, elevado ao tempo que ele vai gastar para pagar 11 meses, ok? O que eu posso fazer aqui? Eu deixei o valor inicial em vermelho. Por quê? Eu posso substituir esse valor inicial pelo que a gente calculou aqui em cima. A gente calculou que o valor inicial é isso aqui. Então, onde tem valor inicial nessa parte de baixo, eu vou substituir por isso tudo aqui, ó. Então, o valor final é igual a 208.080 dividido por 1,02 elevado a 12. Ok? Só substituir o valor inicial pelo que a gente já tinha calculado. Então, isso vai multiplicar. 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a 11. Aí você fica, ah, meu Deus, tenho que resolver essa potência aqui? Não, não tem que resolver a potência, sair multiplicando 12 vezes, né? 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 12 vezes. Não precisa. Como que a gente resolve? Se esse está no numerador e esse está no denominador, a gente vai dividir um pelo outro. Como que a gente resolve? Divisão de potências. A gente vai conservar a base, qual que é a base? É 1,02, e subtrair os expoentes. Divisão de potências, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 1,02 elevado a 11 menos 12. 11 menos 12 dá menos 1. Concorda? 11 menos 12, menos 1. Então, eu vou ter 208.080 vezes 1,02 elevado a menos 1. Esse menos 1, para a gente sumir com ele, basta passar isso aqui para o denominador, né? Então, vou ficar com 208.080 dividido por 1,02 elevado a mais 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? O que a gente tem que fazer agora? Fazer essa divisão. 208.080 dividido por 1,02. Primeiro passo para resolver essa divisão, sumir com essa vírgula. Para sumir com essa vírgula, a gente vai andar duas casas para a direita. Então, o 1,02 vai virar 102. Andei com a vírgula, duas casas para a direita. Se eu andei com a vírgula duas casas para a direita, eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita aqui. Só que não tem nada aqui. Então, se eu andar com a vírgula, eu vou acrescentar 2 zeros. Ok?
Como não tinha nada aqui, andei com a vírgula uma casa, acrescentei um zero. Andei com a vírgula outra casa, acrescentei outro zero. Agora a gente já consegue fazer a divisão. 2 não dá para dividir por 102, 20 não dá para dividir por 102, mas 208 dá para dividir por 102. 208 dividido por 102 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. 208 menos 204 dá 4, certo? Desce o zero, então eu vou ter 40 dividido por 102. 40 dá para dividir por 102? Não, 40 dividido por 102 dá 0, certo? Se não dá, desço o próximo número, 8. 408 dividido por 102, dá para dividir? Dá, isso vai dar 4, né? 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4. 408 menos 408 dá 0. Desce 1, 2, 3 zeros, né? Coloco 3 zeros aqui. Então, 208.080 dividido por 1,02 é igual a R$204.000. Esse é o valor que o Pedro vai pagar ao banco depois de 11 meses. Então, a resposta da questão é a letra C. Beleza? Dúvidas? Para resolver esse problema, você tinha que ficar atento que deveria usar juros compostos. O problema falou que era juros compostos. Se você só subtraísse 2% disso aqui, você ia errar a questão, porque essa subtração direta é uma subtração feita por juros simples, ok? E tinha a resposta correspondente a essa subtração aqui. Para essa questão, também na descrição do vídeo, vou deixar o link de outras questões relacionadas a juros compostos para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? Tá entendendo as questões? Está gostando do vídeo? Se estiver curtindo, deixa aquele joinha e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, por favor, beleza? Para ajudar o canal a crescer. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Essa questão é aquela questão típica para ver se você está prestando atenção na prova. É uma questão de continha. Se 15a menos b dividido por 3 é igual a 4 e 3b menos a dividido por 6 mais 3a menos b dividido por 4 é igual a 4 terços, então é correto afirmar que o valor de a mais b dividido por a é igual a quanto? Bom, basta a gente resolver primeiro esse aqui, depois esse aqui, a gente consegue achar os valores de a e b e achar esse valor aqui que ele quer, né? Então, a gente vai começar com 15a, 15 vezes a menos b, dividido por 3 é igual a 4. Para resolver isso aqui, a gente tira o MMC entre 3 e 1, né? O 1 está aqui de baixo, se não está aparecendo, aqui é 1, né? Na divisão, isso vai dar 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 15a menos b é igual a quanto? É igual a 15a menos b. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. Tirei o MMC dos dois lados, eu posso cortar o denominador. Então, eu tenho 15a menos b é igual a 12. Agora, eu vou isolar ou o a ou o b de um dos dois lados da equação. Eu vou preferir isolar o b porque está mais fácil, né? Eu vou pegar esse b, passar para o lado de cá, se ele está negativo, ele vai passar positivo, e vou pegar esse 12 que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, a gente vai ficar com 15a menos 12 é igual a b, ok? Agora, a gente vai pegar essa outra expressão, né? 3b menos a dividido por 6, mais 3a menos b dividido por 4 é igual a 4 terços. Mesma coisa, a gente vai tirar o MMC entre 6, 4 e 3. Qual que é o MMC entre 6, 4 e 3? Sabe de cabeça? Se souber de cabeça, é o 12. Se você não soubesse, teria que fatorar, né? E pegar os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Então, o MMC entre 6, 4 e 3 é 12. O que a gente vai fazer agora? Então, vou pegar o 12 e dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2, não é? 2 vezes 3b dá 2 vezes 3, 6b. Menos 12 dividido por 6 dá 2 vezes a, 2a. Aí vem o mais.
12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3A dá 3 vezes 3, 9A. Menos 12 dividido por 4 dá 3 vezes B, 3B. Menos 3B. Isso vai ser igual a 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. Se eu tirei o MMC dos dois lados, o que eu posso fazer? Posso cortar o denominador. Então, vai sobrar só o numerador. 6B menos 3B dá quanto? 6 menos 3 dá 3B, certo? Menos 2A mais 9A, 9 menos 2 dá 7A. Isso é igual a 16. Só que a gente já sabe qual é o valor de B. 15A menos 12 é igual a B. Então, onde tem B aqui, eu vou substituir por 15A menos 12. Então, eu vou ficar com 3 vezes 15A menos 12 mais 7A igual a 16. Tenho que multiplicar o 3 por tudo que está aqui dentro dos parênteses, né? Então, vou ficar com 3 vezes 15A, isso dá 3 vezes 15, 45A, né? Menos 3 vezes 12, 36, mais 7A é igual a 16. 45A mais 7A dá 52A. Isso vai ser igual a 16. Pego esse 36 que está negativo, passo para o lado de cá, ele vai passar positivo. 16 mais 36 dá 52. Então, vou ter 52A é igual a 52. Pego esse 52 que está multiplicando A, ele passa para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ter A igual a 52 dividido por 52. 52 por 52 dá 1. O A vale 1. Se eu sei o valor do A, eu consigo agora calcular o valor do B. Só substituir o A aqui nessa expressão aqui de cima. Ó. Então, onde tem A, eu vou colocar 1. Então, eu vou ficar com 15 vezes 1 menos 12 é igual a B. 15 vezes 1 dá 15. 15 menos 12 dá 3. Então, 3 é igual a B, o B vale 3. Se eu sei o valor de A e B, eu consigo calcular o valor dessa expressão. A mais B dividido por A. Só substituir. O A vale 1, o B vale 3. Então, vou ter 1 mais 3 dividido por 1. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4. Essa é a resposta da questão. É a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, tá bom? É uma questão relativamente tranquila que só exigia a sua atenção para resolver essas continhas, ok? Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. Essa questão é uma questão que geralmente gera dúvidas, porque é uma questão de porcentagem. Então, presta bastante atenção para ver se você vai conseguir entender, tá bom? Um determinado produto recebeu 2 aumentos sucessivos nos meses de fevereiro e março, totalizando 61% ao final do bimestre. Se o aumento relativo ao mês de fevereiro foi de 15%, então a porcentagem de aumento relativa ao mês de março corresponde a quanto? Bom, então a gente tem um produto, esse produto a gente não sabe qual é o preço dele, então eu vou falar que esse produto custa X, ok? X reais. Em fevereiro, houve um aumento de 15% no preço desse produto. Em março, houve um outro aumento de Y% em relação ao preço do produto em fevereiro. Se se observasse qual teria sido o aumento total, você ia chegar à conclusão que o aumento total no bimestre foi de, ou seja, nos 2 meses, foi de 61%, ok? Vamos trabalhar agora, então, com todas essas informações, não é? Em fevereiro, o produto aumentou, o preço do produto aumentou 15%. Então, quanto passou a valer esse produto depois do aumento de fevereiro? O produto custava X. Se ele aumentou 15%, ele vai passar a custar o tanto que ele custava antes, X, mais o tanto que aumentou, mais 15% de X. Consegue visualizar? Ele custava X, aumentou 15%, quanto que ele vai custar? Vai custar o tanto que ele custava antes, X,
mais o tanto que aumentou, 15% de x. Como a gente já viu lá na questão anterior, 15% de alguma coisa é igual a 15% vezes essa alguma coisa. 15% nada mais é do que 15 dividido por 100. 15 dividido por 100 dá 0,15 vezes o x, ok? Então, eu vou ter x mais 15% de x. O de você substitui por multiplicação, a porcentagem eu substituí aqui pelo número decimal, mas você poderia substituir pela fração também, 15 dividido por 100, daria o mesmo resultado, tá bom? Aqui eu tenho, então, 1 vezes x, quando eu não tenho nada representado aqui, tenho 1 aqui na frente, concorda? Então, eu tenho 1x mais 0,15x. 1 mais 0,15 dá 1,15x, ok? Então, depois de fevereiro, o produto que custava x reais, agora vai custar 1,15 vezes x, certo? Aí, em março, o produto sofreu um outro aumento, um aumento de y%. Não sei quanto é esse aumento, é isso que eu quero saber nesse problema, né? Esse aumento de março foi sobre o preço lá do início? Não, se o aumento aconteceu em março, o aumento aconteceu sobre o preço do produto no mês anterior, sobre o preço de fevereiro. Então, o y% vai ser aplicado aqui sobre esse valor. Quanto, depois de março, quanto que o produto vai passar a valer? Ele vai valer o tanto que ele valia antes de março, ou seja, 1,15 vezes x, mais o tanto que aumentou, y% vezes o preço dele, 1,15x. Entendeu? Esse aumento de y% vai ser aplicado sobre o preço do produto depois do aumento de fevereiro, né? Não é sobre o preço inicial do produto, não. Ok? Então, eu vou ter o preço dele em março, vai ser o preço que ele começou, 1,15x, mais y vezes 1,15x. Aqui a gente pode isolar o 1,15x, se você tem 1,15x aqui e 1,15x aqui, você isola o 1,15x e multiplica por 1,15x dividido por 1,15x, dá 1, mais 1,15x vezes y dividido por 1,15x dá y, ok? Então, essa expressão pode ser resumida em 1,15x vezes 1 mais y. Se você multiplicar aqui, 1,15x vezes 1 dá 1,15x, tá aqui. Mais 1,15x vezes y dá 1,15x vezes y, ok? Então, depois de março, esse produto passou a custar 1,15x vezes 1 mais y. Bom, aí a gente volta lá no início do problema, quando ele fala que, ao fim do bimestre, esse aumento total foi de 61%. Então, se a gente pegar só essa informação referente ao total, qual que vai ter sido o aumento? Vai ser de 61% em relação ao preço inicial. Então, ao fim do bimestre, o produto que custava x vai passar a custar x mais 61% de x. 61% de alguma coisa é 61 dividido por 100, 0,61, vezes essa alguma coisa. Então, eu vou ter o mesmo caso aqui de cima, x mais 0,61x. 1x mais 0,61x dá 1,61x, ok? Então, a gente termina essa parte do problema com duas expressões. O preço do produto depois de março e o preço com os juros, com o aumento total aplicado. Esse valor do preço do produto ao fim de março é igual a esse aumento que foi somado, né, ao fim do bimestre. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar essas duas expressões em vermelho, né? O preço total é igual ao preço do produto no fim de março. Então, 1,61x é igual, né, 1,61x, que é o preço total, é igual a 1,15x vezes 1 mais y,
que eu posso fazer agora? Posso passar esse 1,15x que está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu corto esse x com esse x, vou ficar com 1,61 dividido por 1,15. Isso vai ser igual a 1 mais y. O que a gente tem que fazer? Realizar essa divisão agora, 1,61 dividido por 1,15. Vamos fazer a divisão? Para fazer essa divisão, primeira coisa, sumir com essas vírgulas. Então, vou andar uma, duas casas para a direita. Se eu ando aqui, eu ando aqui do lado de cá também. Então, vou ficar com 115 aqui, né? E aqui eu vou ficar com 161. Andei com a vírgula duas casas, tanto aqui quanto aqui. 161 dá para dividir por 115? Dá, isso vai dar 1. 1 vezes 115 dá 115. Subtraindo aqui, 11 menos 5 dá 6, né? 5 menos 1 dá 4. Aí vai sobrar 46. 46 dá para dividir por 115? Não. Se não dá para dividir e a gente quer continuar a divisão e não tem mais nada para descer, a gente coloca a vírgula, né? E acrescenta um zero aqui. 460 dividido por 115 vai dar 4. 4 vezes 115 dá 460. Resto zero. Então, 1,61 dividido por 1,15 é 1,4. 1,4 é igual a 1 mais y. Eu pego esse 1 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, vou ficar com 1,4 menos 1 é igual a y. Né? 1,4 menos 1 dá 0,4. 0,4 é igual a y. Então, essa é a porcentagem do aumento em março, 0,4. 0,4 nada mais é que 40%. Por quê? 40 dividido por 100 é igual a 0,4. Tá bom? Então, esse aumento em março foi de 40%. Essa seria a resposta da questão, a letra C. Esse problema é bem... os alunos geralmente acham difícil essa solução. Se você quiser substituir o preço do produto de X, colocar um valor qualquer para tentar facilitar, pode. Se você conseguir visualizar esses aumentos mais diretamente, né? Então, se você perceber, quando ele fala aqui, depois dos aumentos sucessivos totalizaram 61% ao final do bimestre. Quando ele fala isso, né, quem já tem uma visualização mais rápida já percebe que o aumento vai ser de 161%. Né? O valor do produto depois do bimestre vai ser 161%. E o aumento relativo vai ser 115% vezes o aumento de março. Então, é só fazer 161% dividido por 115%. Tá? Então, assim, esse tipo de problema você consegue visualizar melhor só com a prática. Então, se você, por um acaso, teve uma grande dificuldade nesse tipo de questão, pega, pausa o vídeo, relê o problema e tenta resolver por si só, né? Tenta achar o modo que para você é mais fácil de resolver a porcentagem. Você só tem que tomar cuidado com as referências que você vai usar. Na descrição aqui embaixo do vídeo, vou deixar outras, pelo menos duas questões semelhantes a essa. Então, entra na descrição do vídeo, clica no link para você ver as outras questões, para você treinar esse tipo de raciocínio, porque é muito comum esse tipo de questão nas provas de concursos públicos, tá bom? Se você tiver dúvidas específicas em relação ao modo como eu propus a solução desse problema, pode perguntar, né? Se você achar que dá para resolver de outra forma, coloca aqui nos comentários como você acha que é possível resolver e aí eu te auxilio no raciocínio que você propuser, tá bom? Vamos para mais uma questão. Essa questão também era aquela questão que dá para resolver de um modo fácil, mas que não é tão simples. 3 funcionários trabalham no setor jurídico de uma empresa há 3, 5 e 6 anos, respectivamente. Para atender a necessidade de preencher e conferir um total de 420 formulários, o setor adotou o seguinte critério de distribuição dessa tarefa entre os 3 funcionários. Cada um deverá receber a quantidade de formulários na razão inversa ao tempo de serviço na empresa.
Nessas condições, é correto afirmar que o funcionário, qual que vai ser a relação entre o número de formulários que cada um dos funcionários recebeu? Bom, então a gente tem aqui 3 funcionários. O funcionário que eu chamei de A, que trabalha há 3 anos, o funcionário B, que trabalha há 5 anos, e o funcionário C, que trabalha há 6 anos nessa empresa. A proporção que cada um desses funcionários vai receber de formulários, o problema diz que é inverso ao tempo de trabalho deles na fábrica. Então, a proporção que o funcionário A vai receber vai ser, a quantidade de formulários que o funcionário A vai receber vai ser proporcional ao inverso do tempo que ele trabalha na empresa. Então, se ele trabalha lá há 3 anos, a quantidade de formulários que ele vai receber vai ser proporcional a 1/3, tá bom? É o inverso de 3. O inverso de 3 é 1 dividido por 3, ok? Essa proporção é igual à proporção que o funcionário B vai receber, só que em relação ao tempo que ele trabalha lá, o inverso do tempo que ele trabalha lá, 1/5. Se ele trabalha há 5 anos, eu vou dividir por 1/5. Isso vai ser igual ao funcionário C dividido pelo inverso de 6 anos. O inverso de 6 anos é 1 dividido por 6. Então, aqui a gente volta àquela situação de um dos problemas anteriores, que a gente tem divisão envolvendo frações. Como é que a gente divide? A gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou ter A vezes o inverso de 1/3. O inverso de 1/3 é 3. Então, vou ficar com A vezes 3 é igual a B vezes o inverso de 1/5, B vezes 5. Isso vai ser igual a C vezes o inverso de 1/6, é 6. Ok? Divisão envolvendo frações, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Bom, então a gente tem que A vezes 3 é igual a B vezes 5, que é igual a C vezes 6. A gente pode estabelecer relações, propondo igualdades com 2 expressões apenas. Então, a gente vai ter A vezes 3 é igual a B vezes 5. Vamos isolar o A de um lado. Então, vou passar esse 3 que está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ficar com A é igual a B vezes 5 dividido por 3. A mesma coisa eu faço com essa expressão, A vezes B vezes 5 é igual a C vezes 6. Aqui eu coloquei inverso, C vezes 6 é igual a B vezes 5. Pego esse 6 que está multiplicando, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ficar com C igual a B vezes 5 dividido por 6. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou colocando tudo em função de B. Por quê? Porque eu sei que se eu somar a quantidade de formulários que A, B e C vão revisar, essa soma vai dar quanto? Vai dar o total de formulários, vai dar 420 formulários. Então, A mais B mais C é igual a 420, não é? O que eu posso fazer agora? Eu posso substituir o A e o C, porque eu sei que o A é igual a B vezes 5 dividido por 3, e eu sei que o C é igual a B vezes 5 dividido por 6. Então, onde tem A, eu coloco B vezes 5 dividido por 3, onde tem C, eu coloco B vezes 5 dividido por 6. Tiro o MMC aqui, entre 3, 6 e 1, vai dar 6. Então, vou ter 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes B vezes 5 dá 2 vezes 5, 10B. Mais 6 dividido por 1 dá 6, vezes B dá 6B. Mais 6 dividido por 6 dá 1, vezes B vezes 5 dá 5B. Isso é igual a 6 dividido por 1 dá 6, vezes 420 dá 2.520. Tirei o MMC dos dois lados, corto o denominador. Agora eu posso somar tudo aqui, porque tudo aqui tem B, então vou ficar com 10B mais 6B dá 16B, 16B mais 5B dá 21B. Então, vou ter 21B é igual a 2.520. O B vai ser igual a 2.520 dividido pelo 21. O 21 está multiplicando, ele passa para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, 2.520 dividido por 21 dá 120. O funcionário B recebeu 120 formulários. Se eu sei o valor de B, eu consigo agora calcular o valor de A e de C. Por quê?
onde tem B eu vou substituir por 120. Então, o A vai ser igual a 120 vezes 5 dividido por 3. Fazendo essa continha, né, a gente vai ter 120 dividido por 3, 12 dividido por 3 dá 4, então vou ter 40 vezes 5. 40 vezes 5 dá 200. O funcionário A recebeu 200 formulários. E o funcionário C? C é igual a B vezes 5 dividido por 6. O B é 120, 120 vezes 5 dividido por 6, né? 120 dividido por 6 dá 20, né? 20 vezes 5 dá 100. Então, o funcionário C recebeu 100 formulários, ok? Então, o funcionário mais novo, né, que só trabalha lá há 3 anos, ele recebeu 200 formulários. O funcionário mais antigo, que trabalha lá há 6 anos, recebeu 100 formulários, ou seja, recebeu a metade do funcionário mais antigo. Essa é a resposta da questão, né? A letra A, que dizia que o funcionário mais antigo, esse que trabalhou durante 6 anos, receberá a metade dos formulários que o funcionário mais recente receber, a metade, né? Ele recebeu 100, o mais novo recebeu 200, é exatamente a metade, ok? Por que eu falo que, para fazer essas continhas, né, essa questão dá um certo trabalho, mas não necessariamente, se você conseguisse ler e visualizar, você ia perceber que a resposta seria essa. Por quê? Ele fala que os funcionários trabalharam há 3, 5 e 6 anos, e que é para a gente calcular a quantidade de formulários na razão inversa do tempo de serviço. Quando ele fala na razão inversa, a gente nota o quê? Quanto mais tempo o funcionário trabalhar na empresa, menos formulários ele vai receber. É o inverso, né? Se ele trabalha mais tempo, ele recebe menos formulários. Se ele é mais novo de casa, ele recebe mais formulários. E a relação entre o funcionário que trabalha menos tempo e o funcionário que trabalha mais tempo é do dobro, né? O funcionário que trabalha mais tempo trabalha o dobro de anos que o funcionário mais novo. Sendo assim, a quantidade de formulários que o funcionário mais antigo vai receber vai ser a metade do que o funcionário mais novo vai receber, não é? Porque não é o inverso. Então, se você conseguisse visualizar isso, você não precisava nem resolver essas continhas aqui, nem precisava fazer essas continhas para descobrir exatamente quantos formulários cada um deles ia receber, tá bom? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vamos passar para a penúltima questão. Essa questão é uma daquelas questões fáceis, mas que pega muita gente. Ela dizia: a figura abaixo representa a planta de um terreno retangular. Se a medida de AF é igual a 10,5 metros, ou seja, daqui até aqui vale 10,5 metros, e EF mede 40,5 metros, EF, isso tudo aqui mede 40,5 metros. Então, é correto afirmar que a medida do perímetro desse terreno é igual a quanto? Bom, nesse problema você tinha que se atentar e não confundir perímetro com área, né? A única coisa que a gente tinha que fazer era somar todos os lados. Você só precisava notar o quê? Que o lado AF, esse lado AF, é igual à soma dos lados BC mais DE. Consegue perceber? A medida desse lado, 10,5, é igual à soma desse lado mais esse lado. Então, quanto vale de B até E? Né? Quanto vale daqui até aqui? Ó? Vale os mesmos 10,5. Por quê? Esse segmento mais esse segmento é igual a 10,5. Ok? Então, a medida de AF é igual a BC mais DE. E a mesma coisa aqui na horizontal. A medida EF é a soma de AB mais CD. Ok? Então, basta a gente somar todos os lados. O perímetro é igual à medida de AF mais BC mais DE mais EF mais AB mais CD. Ok? A gente sabe que AF é 10,5. BC mais DE é igual a AF, então também vai ser 10,5.
mais EF, ele falou que é 40,5, mais AB mais CD, AB mais CD é igual a F, então também é 40,5. Fazendo essa soma, 10,5 mais 10,5 dá 21, 40,5 mais 40,5 dá 81, não é isso? 21 mais 81 dá 102 metros. Essa era a resposta da questão, a letra A. Tranquilo assim, né? Era difícil só de visualizar para algumas pessoas ficaram com dúvidas nessa questão. Na descrição do vídeo tem outras questões envolvendo perímetro. Acho que tem uma, vou deixar o link de uma questão envolvendo perímetro para você treinar esse tipo de raciocínio, tá bom? Se tiver dúvidas, pode perguntar, porque agora a gente vai para a última questão dessa prova. Vamos lá? Essa questão era muito tranquila. Eu achei, né? Você achou? Diz aí. Ela dizia, 3 bolas A, B e C foram pintadas cada uma de uma cor, de uma única cor, branco, vermelho e azul. Não necessariamente nessa ordem. Se a bola A não é branca nem azul, a bola B não é vermelha e a bola C não é azul, então é correto afirmar que as cores das bolas A, B e C são respectivamente quais? Então a gente tem 3 bolas A, B e C nas cores branco, vermelho e azul. O problema falou que a bola A não é branca nem azul, a bola B não é vermelha e a bola C não é azul. Se a gente tem 3 cores, branco, vermelho e azul, a bola A não é branca nem azul, que cor que é a bola A? Se ela não é branca nem azul, a única cor que sobra para ela C é vermelha. Então, a bola A é vermelha. A bola B não é vermelha. Bom, a gente já sabia, né? Porque cada bola é de uma cor e a bola A é vermelha, então a bola B não pode ser mesmo vermelha. Então, a bola B pode ser ou branca ou azul, né? Dá para a gente saber agora? Ainda não. A bola C não é azul. Se a bola C não é azul, ela pode ser branca ou vermelha. Só que ela pode ser vermelha? Não. Por quê? Porque a bola A já é vermelha. Então, a única cor que sobra para a bola C é a branca. Já dei a resposta. É a branca. Então, a bola C é branca. Beleza? Ela não é azul e ela também não pode ser vermelha. Por quê? Porque a bola A já é a bola vermelha. Ok? Se a bola A é a vermelha e a bola C é branca, a única cor que sobra para a bola B é a azul. A bola B é azul. Então, essa era a resposta da questão. As bolas A, B e C são, respectivamente, vermelha, azul e branca. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não se acanhe. Se tiver curtido o vídeo, deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, manda para alguém pelo WhatsApp, coloca no Facebook, manda pelo Twitter, no Instagram, o que for, onde você quiser colocar. Ajuda a divulgar o canal para o canal crescer, combinado? No mais, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.